O que você pensa de religião? Primeira parte. Comentário de Mari Persona. O hino termina dizendo assim: estareis com ele no celeste lá, onde há paz, regozijo e prazer? É uma pergunta, né? É uma pergunta que ele está fazendo. Eu espero que até o final a gente conseguir responder essa pergunta. Eu estava hoje pensando em duas coisas que a gente encontra normalmente nas religiões. Dois princípios que regem a religião do homem, a religião humana. Quais são esses dois princípios? Primeiro, que religião é uma coisa de cada um. É uma coisa que cada um escolhe a sua, cada um que se sente bem numa religião, procura aquela religião, e cada um então decide como deve ser a sua religião, como deve ser o seu contato com Deus, como ele deve se relacionar com Deus. E esse é um princípio que rege basicamente a nossa sociedade, e por isso nós temos várias maneiras, né, até de se encarar a questão religiosa. Nós temos religiões como o cristianismo, onde há um só Deus e onde se crê na Bíblia como a palavra de Deus, e que Deus enviou o seu Filho ao mundo, que é Deus e homem, Jesus, e vindo ao mundo ele morreu, foi sacrificado no lugar do pecador para pagar os nossos pecados. Aí nós temos o islamismo, que é basicamente uma religião fundamentada no próprio judaísmo, no Antigo Testamento da Bíblia, que traz a mesma noção de um Deus só, porém não crê em Jesus como Deus, diz apenas que ele é um dos profetas, e tem toda uma série de regras também, de preceitos e tudo mais. E aí por aí vai. Então existe o budismo, onde nem Deus existe, né? Nem há Deus. Não se pensa em Deus, em um Deus pessoal. Você tem o shintoísmo, onde tudo é equilibrado na base do yin e yang, duas forças antagônicas que existem na natureza, em todo o universo, que equilibrariam as coisas. E por aí vai. E aquelas religiões também hindus, onde há milhões de deuses, porque tem muitos deuses, muitas ideias de deuses, muitos espíritos e tanta coisa. Mas o que é realmente a verdade? Se você tivesse que dizer para alguém como estar com ele, com Deus no celeste lá, onde há paz, regozijo e prazer, o que você diria? Vá onde você se sentir melhor, escolha uma religião que faça você se sentir bem, aquela que é a sua maneira, tal. Será que seria essa? Nós vamos abrir uma passagem, a Bíblia, e uma passagem no livro de Juízes. O livro de Juízes está no Antigo Testamento, no capítulo 17 de Juízes, e vamos ler esse capítulo. Ele tem uma lição importante para nós. Juízes é um livro que narra uma época depois que os israelitas saíram da escravidão, que eles estavam escravos no Egito. Então teve a libertação dos israelitas, o mar se abriu, eles passaram pelo fundo do mar, caíram no deserto, ficaram 40 anos peregrinando no deserto, em direção à terra que Deus havia prometido a eles. Finalmente eles atravessaram o Rio Jordão, chegaram à terra de Canaã, e ali habitaram na terra de Canaã. E chegando na terra de Canaã, eles tinham então o lugar que Deus havia dado a eles. Mas como tudo aquilo que se refere ao ser humano, as coisas que começam bem terminam mal. E na Bíblia toda é sempre assim. Se nós pegássemos desenhássemos um gráfico da atuação do homem na Bíblia, sempre que Deus começa alguma coisa, é tudo maravilhoso. Quando Deus criou o homem, a coisa era lá em cima, no Jardim do Éden, tudo ótimo. Mas aí vem a queda. Depois Deus faz alguma coisa, a situação está muito ruim, Deus destrói todo mundo, um dilúvio, escolhe uma família só, e essa família começa tudo de novo, passa tudo a limpo, né? E daqui a pouco, degradação. E aí Deus vem e pega o seu povo, liberta do Egito, coloca no deserto, em direção à terra prometida, e já avisa que vai ser o Deus deles e que eles vão seguir os mandamentos que Deus dá. E aí começa tudo bem também, e aí outra vez degradação. Até nós chegarmos nesse livro de Juízes, quando eles estão na terra prometida, porém num estado de degradação total. Num estado completo de degradação. E nesse capítulo 17 de Juízes, nós encontramos uma história muito triste, até esse final de Juízes, nós vamos ler tudo aqui, mas é uma história muito triste. E começa assim: e havia um homem da montanha de Efraim é um dos nomes das tribos de Israel,
cujo nome era Mica, o nome desse homem, o qual disse à sua mãe: aquelas 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitavas maldições, e também as dissesse em meus ouvidos, eis que esse dinheiro eu o tenho, eu o tomei. Então disse sua mãe: bendito seja meu filho do Senhor. Assim, Mica restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma imagem também de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma outra imagem de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. O levita, versículo 7, e havia um mancebo de Belém, de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse comodidade, chegando ele, pois, à montanha de Efraim até a casa de Mica, seguindo o seu caminho. Disse-lhe Mica: de onde vens? E ele lhe disse: sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar aonde quer que achar comodidade. Então lhe disse Mica: fica comigo, e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata e vestuário, e o teu sustento. E o levita entrou. E continuou o levita em ficar, e consentiu o levita em ficar com aquele homem, e este mancebo lhe foi como um dos seus filhos. E consagrou Mica ao levita, e aquele mancebo lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Existem algumas passagens aqui nesse livro de Juízes, onde uma frase é sempre repetida. No versículo 6, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia direito aos seus olhos. No versículo 1 do capítulo seguinte, naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias, etc. E no final do próprio livro de Juízes, ele termina dizendo que naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Eu não me lembro se tem mais alguma passagem assim. Mas é significativa essa passagem aparecer várias vezes nesse livro. Por quê? Porque um rei é alguém que organiza as coisas, alguém que dirige um povo, né? A gente sempre pensa assim. E o fato de não haver rei em Israel e cada um fazer as coisas do seu próprio modo, aos seus próprios olhos, o que era bom aos seus próprios olhos, nos mostra um povo totalmente sem direção. Um povo que, aí sim, podia falar assim: vá à religião que mais lhe agradar. Todavia, Deus havia, sim, dado a eles instruções muito precisas sobre como eles deviam adorar a Deus. Esse povo de Israel era o único povo em toda a face da terra que conhecia o Deus verdadeiro, o Deus único. O mundo inteiro estava imerso em idolatria e tinha então esse povo singular conhecendo um Deus que se comunicava com esse povo, e um povo que podia se comunicar com o seu Deus e sabia exatamente o que eles tinham que fazer e como eles tinham que fazer. Mas aqui nós vemos uma lista de transgressões, de coisas erradas que esse povo pratica agora, querendo criar sua própria religião. O que acontece aqui? Essa mulher, ela tinha separado 1.100 moedas de prata. Isso dá mais ou menos uns 13 quilos de prata. Ela tinha separado 13 quilos de prata para um determinado fim. E essas moedas foram roubadas. Desapareceram as moedas. Ela ficou muito brava e começou a amaldiçoar quem quer que tivesse roubado as moedas de prata dela. E o filho escutou ela, o Mica, que era filho dela, escutou ela amaldiçoando. Deve ter ficado com medo, com receio da maldição que a sua mãe estava lançando. Pegou as moedas, chegou e falou: mãe, é o seguinte, sabe aquelas moedas que sumiram? Eu peguei. Está aqui, vou devolver para você as moedas que eu peguei. Ela então, surpresa, né, ela abençoou o filho dele: bendito seja o meu filho do Senhor. Abençoou o ladrão.
com o nome do Senhor. Aí em seguida o que ela faz? Ela pega e fala para o filho que ela tinha designado essas moedas, não diz se foi antes de ser roubada ou depois que voltaram. Ela tinha designado essas moedas, inteiramente tinha dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor, ao Deus de Israel, ao Senhor. Então ela tinha dedicado esse dinheiro para Deus, para o Deus verdadeiro. E agora ela vai e manda o filho, então ela pega 200 moedas, manda o filho levar a um ourives, e uma parte, obviamente, deve ter pago o serviço do ourives para fazer uma escultura, e outra parte ele faz uma imagem de fundição. 2 ídolos, pelo jeito aqui, que ela quer dedicar ao Senhor de Israel. E esses 2 ídolos são colocados num santuário que essa mulher, que o Mica tem na casa dele, devia ter lá uma capelinha na casa dele, onde ele coloca essas imagens junto com os terafins. O que eram terafins? Terafins eram deuses da terra, ídolos que os israelitas emprestaram dos pagãos daquela terra e acabaram adotando alguns terafins. E tinha um éfode também, que era um manto, e aí faltava um sacerdote. Aí Mica, então, estabelece um dos seus filhos para ser sacerdote. Até aí parece que está tudo muito normal, né? Porque as intenções foram as melhores. Essa mulher queria honrar a Deus, ela queria que na casa dela, do filho dela, tivesse uma capelinha com as imagens lá para honrar a Deus. Não fala que não são deuses pagãos aqui. Ela não fez essas imagens com a intenção de adorar o sol, a lua, um animal, um boi, nada disso. São imagens com a intenção de adorar o Deus verdadeiro. Só que existe um problema aí. Aliás, vários problemas, né? O primeiro é que ela vai usar dinheiro roubado para fazer o ídolo. 2 problemas aí. O dinheiro ter sido roubado pelo próprio filho dela e outro problema, fazer um ídolo. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, ou melhor, vamos no Deuteronômio, capítulo 4. O livro de Deuteronômio, capítulo 4, Deuteronômio está um pouco para trás aí, ele é um dos 5 livros do Pentateuco. Capítulo 4 de Deuteronômio, versículo 15. Isso é Deus falando para o povo, para Moisés e para o povo de Israel, como deveriam ser as coisas. Veja que para nenhum povo Deus fez deu o que deu para esse povo de Israel. E ele fala, e dá as instruções então, como seria esse relacionamento com ele. Versículo 15. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus em Horebe falou convosco no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de macho ou de fêmea, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alígera que voa pelos céus, figura de algum animal que anda de rastro sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra, e não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol e a lua e as estrelas e todo o exército, etc, etc, etc. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.